Olá, meus amigos. Boa tarde para quem está no Brasil. Boa noite para quem está em Lisboa e Oslo. Aqui no Brasil, 1h15 agora. E hoje vai ser bem diferente para mim, para fazer essa palestra de tão longe, tantos quilômetros que me separam da minha casa aí da Noruega, que é o GEAC. E é interessante que o tema de hoje é esse, participação social e fraternidade. E eu escolhi esse tema, eu sempre escolho diversos temas e vou trabalhando ao longo dos meses, faço uma lista e Sânia sabe, às vezes eu mudo o tema que estava programado para aquele mês, porque eu sempre procuro seguir a orientação espiritual e ver exatamente o que está sendo mais necessário, o que está mais em evidência. E para mim, nesse momento, essa questão da participação social e do engajamento parece ser o que está mais à tona no nosso mundo e, portanto, como estudantes da doutrina espírita, nós precisamos saber como nos envolver e como reagir a esse tipo de acontecimentos no nosso mundo, né? Então, o objetivo da gente hoje é refletir sobre o papel transformador da participação social e da solidariedade à luz do espiritismo, destacando a responsabilidade coletiva e o papel do indivíduo na regeneração do planeta e da sociedade. E o Espiritismo não é uma doutrina, uma filosofia estática, ele é dinâmico, ele está sempre em crescimento, em aperfeiçoamento, e desde quando ele foi criado por Kardec, organizado por Kardec, e trazido pelos espíritos de luz para esclarecer a humanidade, ele sempre fez parte da realidade que nós vivemos. Ele não está fechado em templos e isolado do mundo real. Então, por isso, nós temos como colocar esse tema diante dos temas contemporâneos. Então, separei em tópicos para a gente não se perder. Vamos abordar um pouquinho sobre essas coisas aqui. Falar sobre a participação social, conhecimento espírita como um alicerce para a sociedade ética e justa, a doutrina espírita e a responsabilidade coletiva, o espiritismo diante dos debates de temas complexos, o diálogo entre a ciência e o espiritismo. Vamos falar sobre ecologia espiritual, ecologia biológica e social, o papel da mulher na sociedade e na regeneração moral, e, por fim, o que podemos fazer como espíritas engajados, que é o mais importante, né? Então, para começar, por que a gente precisa falar sobre participação social e solidariedade? Porque o mundo passa por crises que exigem, aqui, consciência coletiva. O contexto atual é de crises climáticas, desigualdades sociais, guerras, exclusão social, e isso nos mostra que problemas globais como esses não podem ser resolvidos isoladamente. Por outro lado, a psicologia social desenvolve estudos sobre o comportamento coletivo e reforça a ideia de que mudanças sustentáveis acontecem quando há realmente um engajamento comunitário. Vamos ver aqui. O sociólogo Zygmunt Bauman, que eu gosto muito porque ele criou esse conceito de mundo líquido. Ele fala sobre sociedade líquida, sobre globalização líquida, e esse conceito de liquidez ele está baseado na ideia de que a nossa realidade atual é uma coisa onde nada permanece. Os vínculos se tornam muito frágeis, as relações se tornam descartáveis, a identidade é instável, o trabalho, o consumo e até a fé são de rápido consumo e são substituíveis. Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo nesse mundo atual, já há algumas décadas, né? Não é só agora, não. Mas agora, especialmente, nos últimos 10 anos, com o desenvolvimento da tecnologia, da conexão através das redes sociais e, ultimamente, com a inteligência artificial, essa característica de liquidez ficou ainda mais forte. Isso está presente nas relações pessoais, relacionamentos líquidos, como o Bauman fala também,
porque são coisas muito rápidas, muito superficiais, muito pouco profundas, muito pouco explorando valores que são mais permanentes. Então, a solidez da vida, que era o que nós buscávamos antes, dá lugar à fluidez. Só que essa fluidez, muitas vezes, gera ansiedade, solidão e sensação de vazio. E, em contraponto, a doutrina espírita nos lembra que a humanidade vive um período de transição planetária, em que somos chamados a colaborar no bem comum. E é aí que nós vamos começar a estudar um pouquinho as palavras de Kardec. Aqui vamos para o próximo tópico, que é: a solidariedade é um valor espiritual essencial para a regeneração. A regeneração do planeta depende do fortalecimento da fraternidade. Emmanuel e Joana de Ângeles nos lembram que a solidariedade é uma lei universal que conecta todos os seres. Por isso mesmo, a nosso ver, a solidariedade sendo uma lei da vida, a caridade não é somente uma virtude simples, mas também uma instituição universal, que é o que Emmanuel falou no livrinho Luz e Vida. Ele estabeleceu esse conceito de que a solidariedade é uma lei da vida. Vários outros autores da psicologia destacam que o ser humano encontra sentido ao sair do seu individualismo e viver relações de empatia, responsabilidade, entrega. E, como exemplo, a gente pode citar as ações comunitárias, os movimentos sociais, as cooperativas sustentáveis, que demonstram na prática como que a solidariedade transforma realidades. E aí o Espiritismo nos ensina que não estamos na Terra por acaso. Temos compromissos com a evolução individual e coletiva. Kardec, no Livro dos Espíritos, nessa série de questões 132, 167, 168, ensina que a encarnação é uma necessidade, tanto para o aperfeiçoamento individual, quanto para o progresso coletivo da humanidade. Como costumava dizer o instrutor do centro onde eu trabalhava, nós não estamos aqui a passeio e a vida aqui na Terra não é um parque de diversões. Estamos aqui com um propósito muito bem definido e temos que nos aprofundar cada vez mais nesse conhecimento para poder realizar bem a nossa tarefa. Os espíritos explicam nessa questão que Deus impõe ao homem a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Quer dizer, alguns homens suportam essa encarnação porque precisam de purificação, e outros estão aqui para cumprir missões. Então, ninguém reencarna por acaso. Cada existência sempre vai ter uma dupla finalidade, que é o aperfeiçoamento pessoal. Nós vamos trabalhar as virtudes, nós vamos reparar os desequilíbrios que nós trazemos, e nós vamos aprender novas formas de amar e de servir. E a segunda finalidade da nossa encarnação é para contribuir com o coletivo, influenciar positivamente o meio em que nós vivemos, ajudar o progresso da sociedade, colaborar para a evolução moral do planeta. A alma reencarnar não vem apenas corrigir erros, ela vem participar da construção do bem comum. E a questão continua dizendo: a encarnação tem ainda por fim colocar o espírito em condições de cumprir a parte que lhe toca na obra da criação. Ou seja, cada alma é uma célula viva no corpo da criação. O nosso progresso individual não se separa do progresso coletivo. E a gente precisa sempre se lembrar disso. Porque existe um pouco de confusão quando a gente pensa: ah, mas eu estou aqui em missão, eu faço parte, né, como uma célula viva desse corpo da criação, tenho que colaborar com o processo coletivo. Não necessariamente eu preciso fazer nenhum trabalho voltado para o mundo, ou ir fazer palestra, ou ir fazer trabalhos coletivos. O que é a nossa tarefa é nos melhorar, nos tornar hoje pessoas melhores do que fomos ontem e aprender cada vez mais o porquê da nossa vida. O que nós estamos fazendo aqui? O que nós temos que aprender para ser melhores? Como é que nós podemos ajudar as pessoas que vivem bem perto de nós? E quando cada grupo de pessoas faz isso, esses grupos vão interagir entre si e vão tornar realmente o mundo melhor.
Kardec aprofunda um pouquinho o tema, perguntando, né? Mostrando que o espírito deve passar por muitas existências corporais até alcançar a perfeição. E em cada nova existência, o espírito dá um passo a mais no caminho do progresso. Esses trechos reforçam que o aprendizado não se restringe à moral pessoal. Inclui também o desenvolvimento da consciência social, emocional e espiritual. Quando a alma desperta para o senso de fraternidade e responsabilidade, ela se torna agente do progresso humano, ajudando a regenerar valores e estruturas na Terra, como eu disse há pouco, interagindo entre si dentro de famílias, e essas famílias tornam-se grupos sociais e os grupos interagem em uma escala macro até que possamos realmente agir como agentes do progresso humano. Então, a encarnação é uma escola de solidariedade. Cada gesto de empatia, cada ato de justiça, cada escolha consciente elevam não só o indivíduo, mas todo o campo vibratório do planeta. Do ponto de vista psicológico, essa visão é muito terapêutica, porque ela substitui a culpa pela responsabilidade consciente. Ao invés de carregarmos a culpa dos erros que nós cometemos em outras encarnações, que o espiritismo mais ortodoxo, eu penso, né, na minha opinião, a minha visão, é de que ele ainda coloca muito essa culpa nas pessoas, e o esclarecimento é que vai libertando aos poucos cada um de nós dessa culpa. Isso não apaga os erros que a gente cometeu, as falhas que a gente cometeu, os deslizes que a gente teve. Nós continuamos tendo responsabilidade de corrigir as escolhas erradas que a gente fez em outras vidas. Mas a culpa, ela é um sentimento que só paralisa. Ela não é uma coisa dinâmica que faz com que você mude e aprenda. Então, essa substituição da culpa por uma responsabilidade consciente, que vem através do conhecimento que o Espiritismo nos convida, ela é realmente transformadora. Também do ponto de vista psicológico, transforma-se o sofrimento em matéria de aprendizado e crescimento. Amplia o sentido da vida, mostrando que cada existência é um capítulo no livro da evolução da alma. E do ponto de vista espiritual, mais uma vez, Kardec nos convida a compreender que a vida é interdependente. Ninguém evolui sozinho, isolado. Crescemos através dos vínculos, dos desafios e do serviço. Essa é a verdadeira base da solidariedade espírita. Reconhecer no outro um companheiro de jornada e ver na humanidade o espelho coletivo da própria alma. Mais adiante, no Livro dos Espíritos, Kardec dedica um capítulo inteiro à lei de sociedade. Por isso que é tão importante estudar as obras básicas, porque elas vão ser a base, literalmente, para que a gente possa compreender todo o resto. Esse capítulo da lei de sociedade está dentro do conjunto das leis morais, que regem a conduta do ser humano em relação a si mesmo, ao próximo e a Deus. Essas leis morais também são chamadas de leis naturais. É a lei de sociedade, lei do progresso, lei de destruição, lei do trabalho, uma série de condutas morais, por isso que ele fala, que nos ajudam a ter parâmetros de como é o melhor caminho para a gente agir. Na questão 766, ele já diz, o homem é feito para... Pergunta, né? O homem é feito para viver em sociedade? E os espíritos dizem claramente, sim, certamente, porque Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida em relação. Ou seja, Deus não daria a cada um de nós essas capacidades se elas não fossem para serem usadas, né? Essa resposta também tem uma verdade fundamental, é que a sociabilidade é uma lei divina. O ser humano foi criado para conviver, cooperar e compartilhar, pois é através das relações que o espírito se aperfeiçoa moralmente. A convivência é o espelho onde se refletem tanto as nossas virtudes quanto as nossas sombras. É onde aprendemos a paciência, a empatia, o perdão, a solidariedade. Por isso que ele diz que precisamos conviver, porque sozinhos nós não temos como enxergar aquilo que a gente precisa corrigir.
E lembram de uma historinha que eu sempre conto da fila indiana, que as pessoas iam andando e cada uma carrega uma mochila na frente e uma mochila nas costas? E você está sempre vendo a mochila que a pessoa que está na sua frente carrega nas costas dela. E dizendo, nossa, quantos problemas, nossa, quantos defeitos, nossa, quanta coisa para trabalhar. E você não está vendo a mochila que você carrega nas costas, mas o outro está. Então, os outros servem como espelhos para nós, para que a gente possa refletir nessa convivência, em determinadas dificuldades que a gente encontra, aquilo que a gente ainda precisa corrigir. Se o outro exige de nós, pelo seu comportamento, mais paciência, mais perdão, mais solidariedade, nós também estamos trabalhando isso em nós. Aquilo que nós fazemos para poder conviver de forma mais pacífica nos torna pessoas melhores. E nos tornando melhores, nós conseguimos atrair outras pessoas melhores que vão também nos refletir. Por isso que essa lei divina, que é a sociabilidade, é tão importante. É preciso conviver, cooperar e compartilhar. Na questão 767, a doutrina mostra que o progresso humano é essencialmente coletivo. Emmanuel também fala muito sobre isso no livro A Caminho da Luz, e é muito importante também. A evolução não se dá apenas no silêncio da meditação, por melhor que seja, e faz muito bem a meditação, mas não é possível evoluir só no silêncio da meditação. É no exercício diário das relações, com a família, com os amigos, com os grupos de trabalho e com a sociedade, que a gente cresce. Mesmo os eremitas e os místicos, que buscam momentos de recolhimento, fazem isso em benefício posterior da coletividade, porque vão retornar com mais luz e sabedoria para compartilhar. Se eles permanecessem afastados, não iria servir para nada essa meditação constante. E as relações humanas é que são o verdadeiro laboratório da alma. E Rodolfo Caligares, no livrinho, vários livros que ele fala sobre isso, que a família é o primeiro laboratório da alma. É onde mais nós aprendemos, porque nós não estamos próximos exatamente dessas pessoas que nós escolhemos para serem família, por acaso. É nesse laboratório, nessa convivência, que a gente é convidado para desenvolver tolerância, cooperação, fraternidade, virtudes que não podem ser aprendidas isoladamente. Pois a dor, o conflito e a diferença é que nos impulsionam à transformação e a desenvolver a empatia. É muito complexo isso. E, por outro lado, é muito importante que a gente aprenda que nosso primeiro treinamento, nosso primeiro laboratório é a família. E é a família onde nós nascemos, junto com a família que nós escolhemos através do casamento também. E a família posterior que nasce disso, com os filhos, com os netos, todas as gerações que vêm em seguida, porque todos fazemos parte dessa mesma teia de espíritos interligados e tem a necessidade de evolução em conjunto. Nós, vocês que estão aí na Noruega, então, não saíram do país de origem com uma cultura tão diferente, com um background tão diferente, uma mistura de povos indígenas, de afrodescendentes, de europeus que se faz aqui no Brasil, criando essa etnia única dos brasileiros, da empatia que a gente carrega, da cultura de abraçar, de cuidar, de ajudar. E aí a gente vai para o outro lado do mundo, onde as pessoas ainda estão por aprender essa questão da empatia, da proximidade, da abertura, do pertencimento. E nós vamos passar para essas pessoas essa lição através da vivência das nossas ações, da nossa alegria, da nossa generosidade, que o brasileiro é um povo muito generoso, né? E isso a gente vê constantemente. Então, é para isso que esses movimentos migratórios existem, para fazer essa mudança no planeta, para levar a cultura, trazer, absorver também o que é de bom e que está nos outros lugares, e com isso nos tornarmos um amálgama de uma qualidade ainda melhor, entendendo que somos todos irmãos, todos filhos do mesmo pai, todos parte da mesma família, que é a humanidade.
E por isso que esse próximo tópico fala sobre o conhecimento espírita como um alicerce para uma sociedade ética e justa. Aqui vamos falar sobre educar espiritualmente, formando consciências despertas. No Livro dos Espíritos, já nessas questões, Kardec explica que o egoísmo é a raiz de todos os males sociais e que somente a educação moral pode regenerar a humanidade. A pedagogia espírita, alinhada com a pedagogia acadêmica, nos ensina que não basta apenas transmitir conteúdos técnicos. É preciso formar consciências éticas e compassivas, despertando no ser humano a noção de responsabilidade coletiva através de uma educação integral, que nós sempre batemos nessa tecla, né? Nós falamos muito sobre educação, porque é a minha área, a área de muitas pessoas ligadas a isso, mas a educação integral, que é também a educação holística, ela envolve a educação das emoções e a educação do espírito. E é justamente essa doutrina espírita, criada por um pedagogo como Kardec, que faz com que a gente vá gradativamente aprendendo sobre cada tema e educando o nosso espírito para se melhorar. Não para melhorar os outros, a princípio, mas para melhorar cada um a si mesmo. E essa educação integral, respeitando o homem como um todo, como um ser complexo, que é emoção, é mente, é razão e é espírito, só assim é que a gente consegue compreender também essas questões complexas do mundo e essas necessidades de melhoria, né? Abraham Maslow, que criou aquela pirâmide que mostra as necessidades do homem, colocou lá no topo da pirâmide que é a autorrealização. Nós temos que suprir as necessidades básicas, emocionais, psicológicas, de teto, de proteção, mas a autorrealização só vai ser plena quando o ser encontrar o propósito que vá além de si mesmo. Educar espiritualmente significa ampliar a visão do mundo para o nós, não apenas para o eu. E como exemplo prático, podemos citar as ações educativas que unem a ciência e a espiritualidade, projetos de educação emocional, rodas de leitura, reflexões espíritas, que ajudam a cultivar jovens mais conscientes e compassivos. Com essa compreensão das leis espirituais, nós conseguimos encontrar o caminho de transformar as relações humanas. Por exemplo, o Espiritismo nos fala o tempo todo, em todos os lugares, sobre a lei de causa e efeito, nos ensinando que cada ação tem consequências e que a verdadeira liberdade está ligada à responsabilidade. Essa visão dissolve a lógica da vingança e sustenta a ética do perdão. No Livro dos Espíritos, no capítulo 7, está lá, falando sobre a lei de sociedade, mais uma vez, como eu já citei, mostrando que a vida em comunidade é essencial ao progresso e que ninguém evolui sozinho. Por isso que uma sociedade justa se constrói com base no amor, no respeito mútuo, no bem coletivo. E o Espiritismo fala, nesse capítulo 17, que a gente sempre repete, como se reconhece o verdadeiro espírita? Se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para domar suas más inclinações e pela sua transformação moral. Então, não é assim, você é perfeito, você não erra, você não comete equívocos. Não. É os esforços que você faz para melhorar e para superar aquelas suas más tendências ainda, que nós todos vamos ter, é isso que mostra o verdadeiro espírito ou o homem de bem, que está dentro desse capítulo do homem de bem. Então, a justiça social, dessa forma, segundo a doutrina espírita, vai começar pela reforma íntima. Porque se eu melhoro, e o outro que está ao meu lado também vai estudar, vai melhorar, e assim sucessivamente, com certeza a gente vai ter um mundo melhor. Jesus já dizia, né, que devíamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E essa é a base da convivência ética universal, que serve para qualquer religião, qualquer país, qualquer lugar. Respeitar o próximo como você gostaria de ser respeitado. Na psicologia social, as pesquisas do bem-estar comunitário mostram que as sociedades mais igualitárias e solidárias também são as mais saudáveis emocionalmente. Não podia ser diferente, né?
O próximo tópico é esse: a doutrina espírita e a responsabilidade coletiva. São pequenos subtópicos aqui dentro desse. Que somos co-criadores da realidade que vivemos. Nós já falamos sobre isso. Cada ação, pensamento e escolha vai repercutir no mundo. A espiritualidade maior espera que sejamos agentes do bem, promovendo paz e equilíbrio social. E, por fim, a importância da empatia, da compaixão e da justiça. No livro A Gênese, Kardec afirma que o pensamento é força criadora. E todos os outros estudos de psicologia, todos os outros estudos mais recentes de neurociência também vão mostrar da epigenética quanto o nosso pensamento é essa força criadora. Tanto o pensamento quanto as palavras e as atitudes se projetam no ambiente, moldando a nossa vida individual e coletiva. Eu me lembro quando eu era criança, na Igreja Católica, tem uma oração lá, que eu não sei qual é o nome, mas a minha mãe obrigava nós, eu e minhas irmãs, a irmos para a missa todo sábado, na missa das crianças. E tinha uma hora que o padre falava isso: não pequeis por atos, palavras e nem pensamento. E esse é um conceito de Jesus que a neurociência hoje explica, a física quântica, todos os estudos mais modernos de programação neurolinguística. Por quê? Nossos pensamentos geram energia, se projetam no ambiente. Pensamento é força criadora. Então, você pensou, mesmo que você não tenha falado, já gerou uma energia e muitas vezes já criou uma forma de pensamento, que o Espiritismo explica muito bem o que é. Quando você fala, aquela ideia toma uma força maior, porque você já falou, já verbalizou, como no Gênesis, no livro do Gênesis, fala que Deus criou o mundo com o verbo, a palavra, o verbo. Então, tem um conceito importante mostrando o quanto a palavra tem força. E quando se torna uma ação, quando se torna um movimento já, você está agindo, transformando aquela ideia em ação, mais forte ainda. Então, tudo isso, esses conhecimentos herméticos, a cabala, o que se dizia na Igreja Católica, que nada mais é do que um somatório dos conhecimentos antigos, que foram trazidos para essa religião, mostra claramente, pensamentos, palavras e atitudes vão, sim, se projetar no ambiente. Por isso que é importante vigiar. Orai e vigiai. Vigiar o seu pensamento, para que ele seja uma força criadora positiva. Porque cada coisa que você for fazer na vida, se você já for pensando, vai dar tudo errado, não vou conseguir, isso aqui é muito difícil. Ai, meu Deus, isso aqui não deu certo, então não vou conseguir fazer mais. Então quer dizer que não vai dar certo. Capaz que não dá mesmo, né? Porque você está transformando a realidade projetada através dos seus pensamentos e palavras em caminhos difíceis. Mas quando cultivamos pensamentos de fraternidade, pensamentos positivos, pensamentos amorosos, de justiça, de igualdade no mundo, nós colaboramos na construção de uma atmosfera espiritual mais leve e harmoniosa, que vai influenciar os lares, as comunidades e até as nações. Emmanuel ensina que o verdadeiro espírita é chamado a ser um semeador de luz no mundo, não apenas estudando, mas vivenciando o Evangelho de Jesus. Já na psicologia, a teoria da responsabilidade pessoal e a terapia cognitivo-comportamental mostra que as escolhas internas influenciam diretamente o modo como nós percebemos e reagimos ao mundo. Um exemplo prático são essas campanhas de consumo consciente, de voluntariado, educação ambiental, mostrando como pequenas ações geram grandes mudanças coletivas. Porque a pessoa vai se sentir feliz quando está engajada no trabalho de melhoria para o seu ambiente e para as pessoas que vivem ali também. Então, a doutrina espírita nos ajuda a enxergar a dor do outro como reflexo da nossa própria condição espiritual. Joana de Ângeles, que tem uma série inteira que se chama Série Psicológica, é muito importante, os livros são maravilhosos, os conceitos são maravilhosos. Ela ensina que a compaixão é uma força curadora que liga a espiritualidade ao engajamento social.
A justiça divina está escrita nas leis morais, como está lá no Livro dos Espíritos. A justiça humana deve se inspirar nessas leis naturais para promover a dignidade e a inclusão. Já a psicologia nos convida a refletir sobre a importância da empatia como a chave para a cooperação e a resolução de conflitos, como diz lá no livro Inteligência Emocional. A compaixão, segundo estudos da neurociência, reduz o sofrimento psicológico e amplia as conexões sociais. Vocês percebem que tudo isso é uma coisa só? A justiça restaurativa, explorada na psicologia comunitária, mostra que reparar as relações é mais efetivo do que punir. Tudo isso passa por emissões da nossa mente, as conexões neurais, hormônios que nós produzimos, hormônios da alegria, o hormônio do estresse, um ou outro, dependendo do seu comportamento. Com esses hormônios que nós produzimos, nós emanamos alegria ou tristeza e preocupação. Com isso, nós vamos atrair pessoas melhores ou envolver as pessoas no nosso próprio conhecimento, como fazem as nossas amigas Fabiana e Larissa, que estão fazendo essa ponte Noruega-Brasil, nos negócios, nos conhecimentos, que é tão interessante porque é através dessa troca que nascem essas novas relações e que elas vão além de coisas materiais só. Elas vão além de apenas negócios. Elas têm a ver com essas chaves que a gente destrava e que a gente abre portas e que estão presentes com essa nossa compaixão e essa nossa maneira de enxergar o mundo com ética, igualdade e justiça. Isso faz toda a diferença em qualquer trabalho que a gente esteja fazendo. Então, o Espiritismo, como uma filosofia espiritual e prática moral, não se limita à vida íntima do ser, e muito menos a estar no centro espírita assistindo uma palestra ou em casa lendo um livro. Ele nos convida a interagir com o mundo, a solidariedade ativa, a reflexão profunda sobre as estruturas da sociedade, a promoção da justiça, da equidade, do bem comum. Tudo isso está em nossas mãos, levar para onde quer que a gente vá, em qualquer profissão que a gente esteja exercendo. E isso porque estamos carregando conosco o conhecimento que o Espiritismo, como uma filosofia tão profunda, nos traz. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, quando diz que fora da caridade não há salvação, mostra que a caridade não é só uma esmola, é a transformação social. É não conseguir ficar bem, ser feliz, se o seu irmão em humanidade está passando fome, está passando frio, está morrendo nas guerras. Não tem como você ser feliz. A gente vive a nossa vida, está tudo bem, no melhor que a gente pode, mas a vida seria muito melhor se nós conseguíssemos ver essa transformação social que o Espiritismo nos ensina tanto através da caridade. Portanto, o Espiritismo não é uma fuga da realidade, ele é uma ferramenta para compreendê-la e transformá-la com lucidez e amor. Não é frequentar o templo às quartas-feiras ou aos domingos e fazer os rituais e repetir as fórmulas e acabou. O Espiritismo é uma ferramenta para que a gente compreenda a realidade, transformando-a com a nossa autotransformação, com a nossa reforma íntima, colocando em prática os conceitos que aprendemos com tanta sabedoria que foram trazidos pelos Espíritos de luz. Nas obras póstumas, Kardec fala da necessidade de regeneração das instituições humanas com base na moral evangélica. O problema é que se diz que os estados são laicos. Não é para misturar religião com os estados, mas é o que mais se faz na política é misturar religião. E a moral evangélica não tem nada a ver com religião. É a moral que está presente nas leis naturais que Kardec fala e que estão presentes em tudo, em qualquer religião. Quer respeitar o próximo, quer compreender as necessidades de progresso, a riqueza que muda de mãos, uma hora você é rico, outra hora você nasce em outra condição, e o quanto você pode colaborar e ajudar para o desenvolvimento da humanidade dessa forma. Isso é respeitar a moral evangélica e colocar em prática um pouquinho mais da justiça humana com ética e respeito, né?
Aí, quando chega aqui no debate dos temas complexos, e no Livro dos Espíritos e na Gênese, Kardec sempre nos convida a ter um raciocínio livre, sem medo de investigar esses temas polêmicos, porque a fé raciocinada não teme a razão. Lembra o que ele diz? Está lá na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo? Fé verdadeira só é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Então, não adianta eu dizer que tenho fé e ser cega. Não adianta dizer que tenho fé se eu não usar, junto com isso, o componente da razão, para compreender as coisas que acontecem ao meu redor e para saber que certas coisas são verdadeiros absurdos, né? Então, no que diz respeito ao livre-arbítrio e à responsabilidade social, a doutrina ensina que o homem é livre para escolher, mas é responsável pelas consequências dos seus atos. Isso já nos leva a pensar duas vezes antes de fazer as coisas, se a gente realmente estiver aplicando essa responsabilidade que a doutrina nos alerta. Sobre telepatia e consciência coletiva, as experiências mediúnicas e os estudos de Kardec sobre o pensamento, e foi assim que ele começou, estudando as comunicações das mesas virantes, né, demonstram que a mente humana é interconectada. E a psicologia contemporânea e os estudos do campo morto, que eu falei na palestra do mês passado ou do outro, reforçam essa hipótese de que tudo está conectado no campo, como se fosse uma grande teia da vida, né? Já o tópico sobre a continuidade da vida e os reflexos sociais. Vamos ter a certeza da vida após a morte com o conhecimento espírita. E essa certeza da vida após a morte muda a forma como nós entendemos a ética, a política e a justiça social. Se a vida prossegue, somos corresponsáveis por tudo aquilo que deixamos no mundo. Não adianta eu fazer tudo que eu imaginar, que eu quiser, com um proveito próprio, benefício próprio, nem me preocupar de prejudicar as outras pessoas. Se eu vou voltar e continuar o meu aprendizado e a minha evolução nessa terra, eu vou receber de volta exatamente aquilo que eu deixei para trás. Então, essa continuidade da vida faz com que a gente tenha a oportunidade de olhar para as coisas de uma outra maneira, né? As desigualdades sociais também já não são tão injustas assim, quando a gente tem o conhecimento espiritual, porque elas não são mais só questões históricas, estruturais. Elas também são questões espirituais. A reencarnação ajuda a entender a necessidade de experiências diferentes. Se nessa vida eu nasci numa família rica, não passei por nenhuma dificuldade, não tive que me esforçar para nada, só tenho que gastar o que eu quiser e viver sem me preocupar, numa outra vida, necessariamente eu vou ter que ter outras experiências para saber realmente o valor das coisas. Não tem como aprender o valor das coisas sem vivenciar. Então, as desigualdades sociais ainda são necessárias no planeta de provas e expiações, onde a humanidade ainda está tão atrasada como a nossa. Cada vez menos com a evolução do planeta e da humanidade que aqui está, quanto mais próximo a gente chegar de ser um planeta de regeneração, menores vão ser as desigualdades sociais. Mas pelo tamanho das desigualdades que existem agora e pelo tamanho das guerras, da fome, da dor que existe agora, você vê, não precisa nem dizer o quanto o nosso planeta ainda tem por aprender, né? A questão da compaixão e o senso de coletivo, a caridade é o grande remédio contra o egoísmo, que é o maior mal da humanidade. Aqui ele traz um pouquinho da visão sobre as causas espirituais das desigualdades sociais, que é o que eu estava acabando de dizer. Nos ensina que o sofrimento e a desigualdade têm raízes em escolhas de vidas anteriores, em resgates necessários, em provas educativas. A compaixão é fortalecida quando entendemos que todos estamos em diferentes etapas da jornada espiritual. A reencarnação explica por que nascemos em contextos tão diferentes. Mostra que cada vida é uma oportunidade de aprendizado e evolução. Já a psicologia social, a compreensão dos contextos históricos de opressão gerados, né, pelo colonialismo, pelo racismo, pelas desigualdades de gênero, amplia a empatia
e favorece uma justiça reparadora. Compreender, por exemplo, tem uma história muito interessante no livro de Manuel Filomeno de Miranda, chamado Loucura e Obsessão. Apesar do título, esse livro é riquíssimo em conhecimento de todas as áreas. Ele conta a história de uma senhora que era da nobreza europeia e casada com um rei, vamos supor, e tinha um filho, e esse filho se perdeu por muitos caminhos de mau uso das condições e cometeu muitos erros, muitos deslizes, muitos desatinos. E para que ele pudesse aprender, ele nasceu na África. Isso era na época nos anos 1800, 1900. Nasceu na África e teria que vir para o Brasil como um escravizado. E assim foi. E essa mulher, que já tinha sido da nobreza, que era um espírito até razoavelmente evoluído, pediu para nascer também, junto com o filho, porque queria ajudá-lo. E assim veio a mãe e o filho como escravizados do Brasil, trabalharam numa fazenda, como tantas que nós temos ainda aqui, principalmente no Nordeste brasileiro, e ao longo dos anos, ela aprendeu tantas lições, reencarnada dentro desta pele negra. Ela aprendeu tantas lições como escravizada, que ela quis continuar na espiritualidade, mostrando-se nessa condição. E se tornou o que se chama uma preta velha, né? E Bezerra de Menezes, junto com a equipe, com o André Luiz ou com o Manuel Filomeno, estão visitando esse centro de Umbanda, onde essa senhora atende, e tem toda uma gama de aprendizados e desenvolvimento. Eu quis trazer essa história para vocês verem que os contextos históricos de opressão, colonialismo, racismo principalmente, eles estão baseados nas necessidades de evolução do espírito. Então, muitas vezes você nasce em certas condições, especialmente há 200 anos atrás, quando o mundo ainda era ainda mais difícil, né? Para aprender certas lições, para aprender a humildade, para aprender a aceitação, para aprender a tolerância, porque você não tem saída, você tem que aprender. Então, às vezes, a necessidade do espírito é que vai colocar cada um de nós no seu determinado contexto histórico. A inclusão, a diversidade e a convivência à luz do espiritismo. Esse faz parte também dos debates de temas complexos, né? O respeito às diferenças, por exemplo, é a expressão do amor universal e o reconhecimento da igualdade espiritual entre todos os seres. Mostrar que todos os seres são importantes, porque a grande família humana não pode ser fragmentada por raça, por gênero, por religião e muito menos por condição social. A doutrina espírita, ao nos ensinar sobre a pluralidade dos mundos habitados e a igualdade essencial dos espíritos, nos mostra que a diversidade é uma lei da criação. Quantas vezes nós já nascemos como homens, como mulheres, como limitações físicas, com limitações de visão, com uma série de coisas que eram necessárias para o nosso espírito aprender outras lições. Vocês sabem que quando uma pessoa não consegue enxergar com os olhos físicos, ela acaba por desenvolver os seus outros sentidos de uma forma muito elevada. Ela acaba por ter uma audição excelente, ela acaba por ter um olfato mais desenvolvido, o tato. Então, é o mesmo princípio. Às vezes, nós precisamos ser privados de alguns sentidos para que outros sentidos nossos se desenvolvam, cresçam e se tornem mais importantes e a gente compreenda que nós não somos só uma coisa. Nós não podemos nos classificar e nos separar por raça, por gênero, por religião, por condição social, porque uma hora a gente está em cada uma dessas posições. E isso, eu considero que esse conhecimento espiritual ele nos traz uma calma, uma tranquilidade, faz com que a gente veja o mundo realmente com outros olhos. E é por isso que Jesus acolhia os marginalizados, leprosos, mulheres que sempre foram marginalizadas, estrangeiros, demonstrando que o reino de Deus é para todos, né? No próximo, que é Ciência e Espiritismo, mostrando que há um diálogo em expansão e que continua em crescimento, o Espiritismo ele sempre foi aberto ao diálogo científico desde o seu nascimento.
Ele surgiu no século XIX em sintonia com o método científico, como mostra Kardec no Livro dos Médiuns e na Gênese, estudando fenômenos com espírito de observação. Mas Kardec também respondeu na introdução do Livro dos Espíritos aos céticos e aos cientistas, dizendo que eles não poderiam querer aplicar o método científico de comparação e de estudo dessas observações num fenômeno que eles não conheciam. Era necessário não só observar, mas ter um outro método, que foi o que ele criou justamente, de diálogo com os espíritos, para que você pudesse falar sobre aquilo, que era algo novo que você não conhecia. Então, é preciso estar sempre em evolução. E também por isso Kardec falou que do Espiritismo foi dita a primeira palavra e que jamais será dita a última, que é uma doutrina em evolução, dinâmica e que é adequada para se adaptar ao mundo, não importa a época que nós estamos vivendo. Como ele diz, a fé raciocinada, né? Pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade, porque a gente está sempre evoluindo. Ou então a gente fica para trás. Hoje, o diálogo se amplia para campos como a neurociência, que são os estudos de consciência e plasticidade cerebral, para a física quântica, que mostra a natureza da realidade, para a biologia, através da epigenética e das interações entre a mente e o corpo, e para a psicologia transpessoal. A própria psicanálise já mostrou que o inconsciente influencia a vida psíquica. E hoje a psicologia transpessoal aproxima a espiritualidade da saúde mental, para que a gente possa entender melhor. A espiritualidade e a ciência são complementares. Não há contradição entre a ciência e a espiritualidade, pois ambas buscam a verdade em níveis diferentes. A investigação espírita ela se aprofunda em temas como mediunidade, reencarnação, a energia do pensamento, a influência espiritual e nos ajuda, através desses estudos, com métodos, sem ideias preconcebidas ou dogmáticas. Carl Jung, que é um nome importante na psicologia, mostra que a ciência e a espiritualidade conseguem sim dialogar. Ele foi para o Oriente e trouxe os estudos da astrologia, do I Ching, do conhecimento chinês, a ideia do inconsciente coletivo, da sincronicidade, tudo isso é fundamental para que a gente possa caminhar de uma forma mais equilibrada, né? As pesquisas de física quântica, de neurociência, que investigam a espiritualidade de forma científica, e, por fim, a ecologia integral, que compreende o ser humano na sua totalidade, que é corpo, mente, espírito e o ambiente. E só assim a gente pode ter o equilíbrio no nosso planeta. Aqui ele fala sobre a fé raciocinada e o progresso, tem uma citação de Einstein, que é atribuída a ele, dizendo que a ciência sem a religião é manca ou é falha, e a religião sem a ciência se torna cega. Então, o espiritismo é a fé raciocinada, que está fundamentada na observação e na razão. E Kardec afirma que se a ciência puder provar um erro, o espiritismo então iria se reformular, né? A busca pelo saber deve caminhar lado a lado com ética e responsabilidade. E que a ciência sem espiritualidade pode levar à destruição, e a espiritualidade sem a razão pode se tornar fanatismo, que é o que a gente mais teme com as religiões que a gente vê no planeta. A psicologia social mostra que o progresso humano só é real quando inclui a saúde emocional, a justiça social e a espiritualidade consciente. E os exemplos são os avanços na psicologia, na medicina, que se fortalecem quando integram as práticas espirituais, como a meditação, a prece, a compaixão. Como a gente sempre diz, os cuidados clínicos sozinhos não são suficientes. Precisa integrar essa outra parte também. Aí aqui é a parte que fala sobre a ecologia. A ecologia da alma e do planeta. A regeneração da Terra é também a regeneração do espírito humano. A vida interdependente e cuidar do planeta é uma responsabilidade também nossa como espíritos. O conceito de ecopsicologia mostra que a saúde mental está ligada à conexão com a natureza. Ambientes degradados geram sofrimento psíquico. Edgar Morin, que é um filósofo muito bom também, e o Leonardo Boff defendem que o cuidado com a terra
só é pleno quando inclui a ética, a espiritualidade e a consciência da interdependência. Essa saúde mental ligada à conexão com a natureza está muito ligada a esse conceito norueguês de Utpotur Aldrisur. E é verdade, eu concordo. A ecologia biológica diz que a natureza é a expressão da obra divina e destruí-la, portanto, seria ferir a você mesmo. Isso é óbvio para nós, que temos um pouquinho de entendimento. Não sei por quê, aliás, a gente sabe por quê. Os interesses econômicos, a ganância do ser humano, a cegueira, principalmente, é que impede eles de verem que o cuidado com o meio ambiente é um dever moral, espiritual de todos nós. Os estudos mostram que o contato com a natureza reduz o estresse, a ansiedade. E se a gente destruir a natureza, que vai ser de nós, porque não temos nem como sobreviver, né? Plantio, reciclagem, consumo consciente de energias renováveis são expressões práticas de espiritualidade. A ecologia social, que é fundamental. Eu estou indo um pouquinho mais rápido para a gente poder ver todos os nossos slides e terminar no tempo certo. A ecologia social, por sua vez, amplia esse princípio ao nos lembrar que a alma humana é parte de uma teia maior. Fritjof Capra já escreveu, nos anos 60, 70, o livro chamado The Web of Life, A Teia da Vida. E aqui, esse princípio da ecologia social é fundamental. A alma humana é parte de uma teia maior, que é a sociedade, a natureza e o espírito interligados. Quando nos isolamos, adoecemos, não só emocionalmente, mas também espiritualmente, porque negamos a própria lei da vida, que é a interdependência. Está aí para a gente ver a quantidade de pessoas em depressão e uma profunda solidão social. Que as mídias sociais, por um lado, preenchem os espaços, mas é uma interação à distância, virtual. Essa presença, esse calor humano, esse olhar no olho, ele faz muita falta. E a gente realmente adoece emocionalmente com essa falta e espiritualmente também. Quando a gente consegue ter o conhecimento espiritual, ele nos ajuda a atravessar esses desertos da existência, essas crises emocionais, essas dificuldades que a gente tem tantas vezes, e nos torna mais fortes e mais capacitados para chegar do outro lado e retomar a nossa vida, né? A visão espírita nos diz que a caridade se traduz também em inclusão, justiça social, dignidade humana. As redes de apoio comunitário, as relações solidárias aumentam a resiliência emocional das populações. A natureza, a sociedade e a alma são inseparáveis. Portanto, a exclusão social e a destruição ambiental têm a mesma raiz, que é o egoísmo e a desconexão do espírito. A solidariedade não deve ser apenas entre as pessoas, mas também com a natureza e os demais seres vivos. Essa é a visão da ecologia integral. E, por fim, a ecologia espiritual mostra que a verdadeira regeneração exige uma grande reforma íntima, pois só corações transformados é que vão ser capazes de transformar o planeta. Por quê? Vamos ter os nossos valores morais também transformados. Respeito à vida, consumo consciente, compaixão como fundamento de uma ecologia profunda. E a psicologia transpessoal mostra que a harmonia interior amplia a empatia, a solidariedade e a consciência planetária. E quando nós falamos de ecologia, é importante lembrar o que é o conceito de ecologia. Ecologia significa simplesmente usufruir dos recursos que nós temos atualmente, de maneira que as próximas gerações ou as outras pessoas também tenham a capacidade de usufruir desses mesmos recursos. Então, ecologia é um conjunto de coisas que vai nos fazer respeitar ainda mais uns aos outros, o meio ambiente, as limitações das pessoas, desenvolver a tolerância, desenvolver a compreensão, a compaixão, desenvolver a consciência de que se eu separo o lixo, se eu reciclo, eu estou fazendo algo que pode ser útil para o meu planeta de uma forma. E como as pessoas sempre dizem, já virou clichê,
Ah, eu não posso salvar o mundo. A pessoa que pegou uma estrelinha do mar e resolveu jogar ela de volta no mar. E alguém disse a ela, mas você não vai conseguir salvar todas as estrelinhas que estão aí? Aí ela diz, mas para essa aqui eu fiz a diferença. Então, é essa a nossa consciência. Inundar, updar. Tem alguém com o microfone aberto. É saber que nós podemos sim fazer a diferença, um de cada vez e todos juntos, né? Os nossos corações transformados, através dessa ecologia espiritual, é que vai fazer com que tudo mude também. O papel da mulher na sociedade, é importante que a gente coloque isso, mesmo que seja ainda um tema bastante complexo que a gente pode desenvolver depois. A mulher como educadora da alma e agente da sensibilidade e igualdade espiritual entre os gêneros. Emmanuel, no Consolador, reconhece que a mulher é força essencial na formação espiritual da humanidade, especialmente pelo papel de mãe e educadora. A psicologia do desenvolvimento mostra que a sensibilidade, o acolhimento, a empatia transmitidos por mulheres no lar ou na sociedade são fundamentais para a saúde emocional das novas gerações. No Livro dos Espíritos, Kardec afirma que não há superioridade espiritual entre homem e mulher. Ambos são espíritos em evolução, apenas com funções sociais diferentes ao longo da história. A psicologia social mostra que o reconhecimento da igualdade de gêneros está diretamente ligado ao bem-estar coletivo e à diminuição da violência. E, na ecologia integral, a valorização do feminino representa a recuperação de um equilíbrio perdido, pois sem igualdade não há regeneração plena da humanidade. Essa imagem aqui é uma representação simbólica dos incas que chamavam a terra de Pachamama. Então, a terra é a nossa mãe. E a necessidade que cada espírito tem de se desenvolver vai ser expressa na sua encarnação, como homem ou como mulher. Então, se nessa vida eu nasci como mulher, eu preciso desenvolver qualidades que são fundamentalmente ligadas à minha condição de mulher. Não quer dizer que eu seja inferior nem superior, apenas diferente do homem. O homem tem outros hormônios, tem outras coisas para desenvolver. Então, uma outra vida, quando eu precisar desenvolver a assertividade, a tomar atitudes, a ser proativo, a isso e aquilo, eu posso nascer como homem. E se nessa vida de homem eu desenvolvi bastante essas qualidades, eu ainda vou precisar desenvolver a qualidade da aceitação, da doçura, do cuidado. E muitas mulheres só vão aprender isso quando elas são mães, porque realmente a exigência de doação e de compreensão quando você tem um ser que depende de você é imensa. Então você realmente modifica muita coisa em si mesmo. E tem gente que não precisa carregar o filho na barriga para ser mãe, não, tá? Pode ser mãe, sendo tia, sendo vó, e diversos outros papéis que a gente exerce como mulheres. Então, essa igualdade, esse reconhecimento da igualdade de gêneros é para ser uma coisa absolutamente simples e natural, porque é o que nós somos. No momento estamos homens, no momento estamos mulheres, e vamos aprendendo as lições conforme elas vão aparecendo na nossa vida. E chegando ao finalzinho do nosso estudo de hoje, o que podemos fazer como espíritas engajados? Praticar o bem no cotidiano, com a sua família, com a sua vizinhança, no seu trabalho, nas suas redes sociais. Toda esfera é um espaço para semear a fraternidade. Participar de ações sociais. O Centro Espírita é a escola de serviço e fraternidade, mas também podemos atuar em comunidades, em campanhas de solidariedade, em projetos coletivos, nos engajar nisso tudo, começando pelo Centro Espírita, porque é no Centro Espírita que nós vamos aprender sobre o conhecimento espiritual, a nos doar, a modificar nossos velhos hábitos, nossas ainda falhas, né, que desejamos corrigir, e servindo e doando para quem está bem
próximo de nós no conhecimento espiritual, aprendemos a nos fortalecer para poder realmente atuar em comunidades e de forma coletiva muito melhor, né? Estudar e dialogar, pois a fé raciocinada nos pede reflexão, debate, posicionamento diante da injustiça, sempre com respeito e com firmeza. Isso aqui é fundamental. Conectar a fé e a cidadania, porque a espiritualidade deve iluminar as escolhas sociais, políticas e éticas. E inspirar os jovens, formando consciências voltadas para a paz, para a ética, para o serviço. E isso faz com que a gente esteja preparando o futuro da nossa humanidade. E isso é muito importante. Eu compreendo que muitos dos nossos filhos não conseguem ainda estar envolvidos com esse conhecimento espiritual, que para eles é antiquado, é atrasado, é muito complicado, palavras difíceis, uma série de questões. Mas quanto mais a gente conseguir passar esse conhecimento dessa forma, mostrando que a sociedade precisa de nós, mostrando que o Espiritismo é um guia, um condutor para nos ajudar a nos posicionar dentro dessa sociedade de maneira ética, de maneira fraterna, de maneira solidária. E é simples, não é nada demais, não precisa de templos, não precisa de rituais, precisa mesmo é de boa vontade, de reforma íntima, tá? Então, a nossa conclusão é que o Espiritismo não nos pede para fugir do mundo, mas para servir ao mundo. E engajar-se com amor e lucidez é uma forma elevada de caridade. A solidariedade é o amor em ação, que reconhece que ninguém evolui sozinho. Para encerrar, eu vou fazer essa pequena prece que eu escrevi, e aí depois a Sânia pode encerrar a gravação, para a gente ter as perguntas de quem quiser. Senhor, que despertemos para a grande tarefa da fraternidade verdadeira. E sejamos instrumentos de luz onde houver sombra, de compaixão onde houver dor, de consciência onde houver esquecimento. Que nossos olhos espirituais enxerguem o próximo como extensão do nosso dever de amar. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja.